Olá, para você que me assiste, cumprindo a promessa feita na última conversa que nós tivemos aqui no nosso canal, quando nós tratamos de assédio moral no serviço público, hoje o tema é importantíssimo igualmente. O tema é assédio sexual. Eu vou começar aqui com algumas questões, como sempre, para que a gente entenda o verdadeiro alcance dessa matéria. Assédio sexual é crime? Como se caracteriza o assédio sexual? Quem pode ser o assediador? O assediador é somente o chefe? O subordinado pode ser um assediador? E a mulher? Ela é sempre vítima ou ela pode ser assediadora também? Existe assédio sexual entre pessoas do mesmo sexo? Pode existir essa figura ou não? Bom, eu vou te responder essa e outras muitas questões interessantes aqui com relação a esse assunto, ok? Mas agora eu vou te lembrar para você curtir o nosso vídeo, tá? O YouTube, à medida que as pessoas vão curtindo, ele vai disponibilizando esse vídeo para mais pessoas, ou seja, muito mais pessoas têm alcance, ok? Então, dá um like lá e se inscreve no nosso canal, porque nós temos muitos assuntos de interesse de relevo para o funcionário público, ok? Então, essa é a gentileza que eu te peço. Vamos lá, sem mais delongas, eu vou começar a nossa explicação com o artigo 216-A do Código Penal. Esse artigo ele estabelece que o crime de assédio sexual consiste no fato do agente constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, ok? Vantagem, constranger alguém para obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Então a primeira pergunta lá está de cara respondida. Assédio sexual é crime. Mas observe que ele é crime quando ele está nessas condições que nós acabamos de ver, ok? Quando prevalecendo-se o agente, aquele que comete, né, o assédio, da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função, ok? Nos outros casos existe assédio, mas não é crime. Nós vamos chegar lá, ok? Então, pela observação desse dispositivo, nós podemos concluir que são 3 os elementos que integram o delito, ok? Número 1, a conduta de constranger alguém. Número 2, o intuito de obter o quê? Vantagem ou favorecimento sexual. Se for outro, o assédio é moral, ok? E o fato de o agente se prevalecer da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. São as chefias por nomeação e outras tantas figuras, ok? Então, esse crime trata-se de um crime próprio, tanto em relação ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo. Eles têm que estar nessa relação de trabalho, ok? Então a lei exige uma relação hierárquica ou de ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo, função. Por isso que é crime próprio, né? Se isso daí ocorrer de outra forma, não se caracteriza o crime, que nós vamos ver adiante. Caracteriza-se sim uma ação indenizável por dano, ok? Então, não existindo essa relação hierárquica, não há crime, mas poderá, como eu disse, né, ser configurada uma outra figura, como por exemplo, da improbidade administrativa, ok? Num caso
desses parecidos com essa figura que eu coloquei aqui, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele manteve uma decisão da Justiça catarinense que condenou um professor de matemática da rede pública estadual, à perda do cargo com base na Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 1992. Ele foi acusado de assediar suas alunas, em troca de boas notas. A condenação foi imposta com base no artigo 11 dessa lei, segundo o qual constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra o princípio da administração pública qualquer ação, omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, ok? Segundo o ministro relator desse acórdão, o ministro Humberto Martins, o dolo que é exigido nesses crimes, né, ele foi claramente demonstrado, pois o professor atuou com a intenção de assediar as alunas e obter vantagem indevida em função do cargo que ocupava, o que subverte os valores fundamentais da sociedade e corrói sua estrutura. E por que ele não foi enquadrado no crime de assédio sexual? Que ele queria isso, já que ele queria isso, porque faltou aquele requisito da subordinação. Então, ele entrou aqui num crime até pior, né? Ou seja, ele entrou aqui numa tipificação que é muito mais grave até do que esse crime de assédio sexual, que muito se discute essa colocação, porque esse crime ele é muito difícil de você tipificar. Ele deixou várias lacunas, várias aberturas aí que coloca em xeque a possibilidade de você facilmente tipificar esse crime, tá? Mas, uma vez tipificado, né, uma vez constatado o crime, a pena para esse crime de assédio é de detenção de 1 a 2 anos, né? Uma pena até branda, né, que admite, né, a substituição dessa pena de privativa de liberdade por restritiva de direito, ok? E diz o seguinte também, o parágrafo 2º desse artigo, o que nós vimos acima, diz que a pena pode ser aumentada de 1/3 se a vítima for menor de 18 anos, ok? Agora, vamos lá, muita atenção, porque nós vamos deixar o aspecto penal de lado para fixar a nossa atenção agora nas relações de trabalho, de uma forma geral, ok? Inclusive o direito do trabalho comum, né? Que muito se assemelha ao caso das repartições públicas no tocante a esse tipo de relação, tá? Então, nas relações de trabalho, o conceito de assédio sexual é muito mais amplo, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai se ater a questões diversas, diferentes daquelas que envolvem hierarquia e poder, né? Então, isso significa que qualquer uma pessoa, qualquer um sujeito pode ser sujeito ativo ou passivo da conduta do assédio, né? Por assim dizer, o assediador, ele pode ser o chefe, ele pode ser o colega de trabalho e até mesmo o subordinado assediando o seu chefe, como pode ser ao contrário, como pode ser também um homem assediando uma mulher ou a mulher assediando o homem, né? Ou até mesmo pessoas do mesmo sexo, um assediando o outro. Então, aquela relação de subordinação, ela caracteriza crime. Não sendo caracterizado o crime, caracteriza-se o assédio sexual, né? Que pode ser punido, como nós vimos lá, né?
quando não crime, até com aquela questão mais grave, né? Que vai envolver um bem um pouco maior ainda, ok? Então, vou te dar agora aqui uma visão ampla do verbo assediar, que pode significar sitiar, cercar, molestar, perseguir com propostas indesejadas, sugerir com insistência, ser inoportuno ao tentar obter alguma coisa, ok? Então essa é a parte geral. E passamos então, né, entendendo essa coisa genérica, para um conceito de assédio sexual propriamente dito, que é toda conduta verbal, não verbal ou física de natureza sexual, indesejada pela pessoa a quem se dirige e cuja aceitação ou não é utilizada através de chantagem para a tomada de uma decisão que tenha efeitos sobre o acesso às condições de trabalho da vítima, ou ainda para criar um ambiente intimidatório ou humilhante para a pessoa assediada. Calma lá, parece complicado, né? Mas adiante nós vamos esmiuçar melhor isso daí. Então, em resumo, os requisitos para caracterizar o assédio sexual são: número 1, a presença de uma conduta ativa com conotação sexual. O agente, o assediador, ele tem que ter uma presença e uma conduta ativa. Ele tem que dizer o que ele quer, ele tem que mostrar o que ele quer, ele tem que através de alguma atitude, algum ato ativo dele. Ou seja, e tem que ter o quê? Conotação sexual. Se for outra conotação, já não é assédio sexual. Pode ser até o assédio moral, ok? Bom, então esse foi o primeiro. O segundo, a não aceitação dessa conduta, de primeiro lugar aí, pela parte assediada. É óbvio, né, que a conduta ativa com conotação sexual, ela não pode ter aceitação pela parte assediada, né? Existem muitas pessoas que namoraram, se conheceram no serviço público e se deram bem, se casaram, vida normal. Ou seja, quando a pessoa aceita essa conduta, é normal do ser humano, né? A atividade sexual, as relações sexuais. Então, uma vez aceita, obviamente, não dá que se falar de assédio sexual. Então, para a caracterização, tem que ter uma conduta ativa e não aceita, né, essa conduta ativa pela parte assediada. E que essa negativa possa implicar em prejuízo laboral, ou seja, ao negar essa conduta ativa, tem que haver o quê? Uma proposta de um prejuízo laboral, né? Como é isso? Quais são os tipos? Ou melhor, antes de entrar no tipo, o que quer dizer isso daí? Através desta conduta, deixando a pessoa de aceitar, né? Isso vai implicar num prejuízo laboral. Olha, eu vou te transferir, ou vou mudar você, ou vou... ou seja, algum prejuízo laboral de ordem, né, do trabalho estaria sendo impingido a essa pessoa, ok? Quais são os tipos de assédio sexual no trabalho? A doutrina, ela distingue dois tipos de assédio sexual. E isso vai explicar um pouco melhor aquela parte que nós acabamos de ver. Assédio sexual por chantagem e assédio por intimidação. O primeiro, o assédio sexual por chantagem, ele ocorre quando há a exigência de uma conduta sexual, né? O assediador exige uma conduta sexual. Ele faz um pedido expresso de fazer sexo com a vítima, de qualquer um pedido relativo a uma atividade sexual.
em troca do quê? De um benefício ou para evitar um prejuízo na relação de trabalho. Olha, se você não me der isso ou não fizer isso, eu vou te prejudicar, eu vou te transferir, eu vou tirar esse benefício que você tem, eu vou exigir que você chegue mais cedo, saia mais tarde, que faça serviços tais ou Y. E ao contrário, se você fizer isso, olha, você vai poder vir trabalhar mais tarde, vou te dar um cargo de chefia, vou fazer isso aqui, a sua vida vai ser outra, tal. Então, essa é a forma da chantagem, ok? Assédio sexual por intimidação, ou também conhecido como assédio sexual ambiental, né? Que nada tem a ver com o direito ambiental, parece o nome sugestivo, né? Ambiental porque se dá no ambiente de trabalho, tá? Então ele ocorre quando existe provocações sexuais inoportunas no ambiente de trabalho, com o efeito de prejudicar a atuação de uma pessoa ou de criar uma situação ofensiva, de intimidação ou de humilhação. Ele caracteriza-se pela insistência, impertinência ou pela hostilidade praticada individualmente ou em um grupo, manifestando relação de poder ou de força que não necessariamente força hierárquica. Como é isso? São aquelas, entre aspas, né, brincadeiras. Olha como você é avantajada, olha como você isso, então aquilo. A pessoa fala isso num contexto que acaba sendo importuno, que acaba sendo inapropriado, que acaba trazendo uma situação vexatória, de intimidação, a pessoa fica intimidada, a coisa é bastante grave, ok? Então, enquanto no assédio sexual por chantagem o objetivo do assediador é obter um favorecimento sexual, propriamente dito, no assédio sexual por intimidação, a finalidade do agressor ou dos agressores é tornar o ambiente de trabalho hostil. Mas para quê? Para obter essa vantagem, né? Para uma pessoa, manter esse ambiente para uma pessoa ou para um grupo, ok? Isso, como eu disse, né, também pode objetivar uma vantagem sexual ao final, ok? Finalmente, vamos para a situação. A quem você pode denunciar o assédio sexual? Eu digo assim, vamos para a situação final, onde a pessoa é vitimizada e ela está perdida. Como é que eu faço? Eu vou denunciar para quem? Né? Então vamos lá. Qualquer um desses meios que eu vou dizer aqui, eles podem ser utilizados, ou mais de um meio. Basta você verificar aí qual vai ser o meio mais eficaz para você, ok? Primeiro deles, junto à chefia hierarquicamente superior ao assediador. Desde que esta chefia, né, se mostre isenta de tomar partido a favor do denunciado. Como é que você vai saber disso, né? Se você não conhece, você não vai ficar sabendo, mas geralmente a pessoa sabe, olha, o meu chefe tem o chefe dele, que o chefe dele é assim com ele, são muito amigos. Então, se eu denunciar para ele, talvez isso não tenha, né, um efeito. O funcionário público, todos nós sabemos, tem o direito à petição, ok? Então, para não fugir àquele grau de hierarquia, né, eu aconselho o quê? Que ele faça sim a denúncia para o superior, hierarquicamente superior ao assediador, tá? Juntando já as provas que a pessoa tem, que o assediado tem, e informando essa autoridade que ele aguarda a imediata solução do caso, né? Tendo em vista que ele já está encaminhando isso para a delegacia de polícia
para que seja tomadas as providências, que ele entende aquilo como crime. Essa autoridade não vai poder utilizar nenhuma conotação de prejuízo a ele, porque ele não extrapolou os graus de hierarquia, ok? Então, esse é um caminho. Pode ele ainda denunciar isso nos espaços de confiança da repartição pública, como, por exemplo, as ouvidorias, nas corregedorias, como tem, por exemplo, corregedoria da Polícia Civil, Militar e outros órgãos que têm corregedoria própria, nas delegacias de ensino, por exemplo, na parte de ensino, junto ao Conselho Regional de Medicina, aos conselhos em geral, né? Então, cada órgão tem aí as suas entidades, os seus sindicatos, né? E agora vamos entrar mais propriamente dito neles. Sindicatos, levar a notícia, sindicatos ou associações da categoria do funcionário, né? Geralmente eles têm profissionais, têm advogados ligados nessa área para atuar, né, na consecução dos atos advindos dessa denúncia, né, dessa notícia de assédio sexual, ok? Pode ser também nas gerências do Ministério do Trabalho para funcionários que são seletistas, né? No funcionalismo público, muitas vezes você vê ali pessoas seletistas, né, que trabalham no funcionalismo público, mas estão ligadas à CLT, ok? Na delegacia da mulher, caso naturalmente a vítima seja uma mulher, se for homem numa delegacia comum, né? E nada impede ainda que a vítima busque assistência jurídica para o ajuizamento de uma ação trabalhista, porque o assédio sexual, como o assédio moral, ele traz o quê? Ele traz a rescisão indireta do contrato de trabalho, ok? E a rescisão indireta do contrato de trabalho é aquela que é cometida pelo chefe, né? Pelo empregador, né? Não pela figura do chefe. Porque pode ter sido um outro funcionário, mas quem vai responder no final é a empresa que contratou, ok? E se estudos for um regime de CLT. E no caso do funcionário público, né, após ele se acercar de que tudo esteja registrado, né, devidamente denunciado, e que nesse registro e nessa denúncia que vai gerar um processo administrativo disciplinar, tenha havido ali uma produção de prova suficiente para que ele possa mover uma ação por danos morais em face do assediador, ok? Então, não se entra na justiça logo de cara, como eu disse no vídeo anterior, com relação ao assédio moral, né? Há que fazer prova, há que se reunir prova suficiente para você não perder na justiça, porque, como eu disse no vídeo anterior, existe o quê? O ônus da sucumbência. Aquela pessoa que é envolvida numa aventura jurídica e entra na justiça sem prova suficiente e acaba sucumbindo, ele vai arcar não só com os honorários do advogado que ele contratou, como o da parte contrária, e ainda vai pagar as custas do processo. Então, muito cuidado com isso, ok? Bom, hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Se de alguma forma esse vídeo aqui foi legal para você, não esquece de dar o like, que eu já pedi lá. E se você tiver alguma dúvida, entra no nosso site. Nós temos um site aí com várias matérias de muito interesse para você, tá? Sobre processo administrativo, sindicância, como funciona, uma série de elementos bacanas lá para você. O site é esse aqui, ó, www.projudice.com.br. Vai lá e entra no campo Fale Conosco. Quando você deixa ali a tua dúvida, o sistema manda um e-mail para mim e eu mesmo vou te responder, né, com o sigilo necessário para que a gente possa ter uma conversa legal. Através do WhatsApp, no telefone que nós temos lá no site também,
tá? Telefone aqui de São Paulo, 11 99167 5410. Legal? Se você quiser saber sobre como proceder em um processo administrativo, alguma dúvida, ou alguma dúvida de relevância jurídica que você entenda assim que é sui generis de muita gente, deixe o seu comentário em nosso canal aí no YouTube. Quem sabe a sua dúvida não vai ser alvo de um vídeo nosso, de um próximo vídeo, ok? Então, colabore comigo dando like nesse vídeo, compartilha esse link do vídeo com seus amigos nas redes sociais, dos grupos de funcionários públicos, você vai estar ajudando outros colegas, né? E se inscreva no nosso canal, ok? Nós temos matérias super bacanas. Então, um grande abraço, fique em paz, muita força e energia e até uma outra oportunidade. Obrigado.